Deixa eu fazer a primeira pergunta, secretário. Eu queria saber do senhor sobre uma informação que circulou nos últimos dias, nas últimas semanas, de que o senhor teria tido um incômodo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, por causa da privatização dos Correios, da Telebrás e da EBC, que haveria uma resistência do senhor em entregar ao ministro o trabalho à frente dessas privatizações. Isso procede ou não? Como andam esses processos? Uma coisa que eu tenho que me acostumar em Brasília são com rumores e fofocas. Isso acontece com uma grande quantidade e eu descobri como e por que acontecem essas coisas. Mas respondendo para você, não é verdade, isso é rumor de colunistas e de pessoas mal intencionadas. A minha relação com o ministro Fábio Farias é ótima. Nós estamos absolutamente alinhados em relação à privatização dos Correios, em relação à privatização da Telebrás, e a EBC, estamos também avaliando qual é o melhor desenho para a EBC. Então, a EBC não é para esse primeiro momento, mas estamos absolutamente alinhados. O ministro Fábio Faria, ele é uma liderança em ascensão, e ele sabe da importância das privatizações, e ele está apoiando essa pauta. O que acontece em Brasília, que eu que vim da iniciativa privada, não me acostumei ainda, é porque quando você tem uma posição de destaque, ou quando você mexe em interesses de pessoas, ou de grupos, ou do establishment, imediatamente você recebe uma contrapartida com informações, rumores que não são verdades. Então, eu vim da iniciativa privada, não estava acostumado com isso, mas tudo bem, estou me acostumando. Vamos a mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Salim, você é um empresário bem-sucedido, todos sabem, né? Veio do nada, criou um negócio muito expressivo no Brasil, é reconhecido por isso e foi além, se tornando um dos grandes propagadores no país dos ideais do liberalismo, né? Inclusive com produção literária, etc. E na sua trajetória, quer dizer, o que te moveu a essa busca, inclusive intelectual, foi o que você viu de dificuldade no Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro que esmaga o empreendedor, né? Em muitos casos, e você então é um sobrevivente do Estado brasileiro. Agora você está no Estado, né? Você foi para o governo, você acreditou num projeto. Como você está se sentindo, Salim, dentro do Estado brasileiro? Uma ótima pergunta, Fiuza. O então candidato Jair Bolsonaro, ele, no discurso enquanto candidato, tinha uma pauta conservadora, mas falava muito em reduzir o tamanho do Estado, e eu gosto da frase dele, tirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro essa frase, porque o Estado fica realmente no cangote do cidadão. Eu gostava daquela pauta dele, e a pauta conservadora no costumes dele, com a pauta liberal do Guedes, então juntaram-se conservadores e liberais. No discurso de posse do presidente, ele falou pérolas que passaram desapercebidas da imprensa. Uma é o seguinte, que nós temos uma oportunidade única de reconstruir o nosso país. Ele falou claramente isso. E ele disse que reformas estruturantes serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade do país. E complementou, precisamos criar um ciclo virtuoso na nossa economia. Isso são palavras de estadista, mas isso passou desapercebido pela imprensa. Eu vim por essa causa, por esse motivo, e estou junto com este governo tentando reduzir o tamanho do Estado. O ministro Guedes me convidou para vir para o governo, e para mim é um mundo diferente, eu sou do mundo da iniciativa privada, e ele me disse, olha, aqui tem 134 estatais. Vem cá para a gente reduzir esse número e, se possível, acabar com todas, porque pela cabeça do ministro Guedes, ele gostaria de vender todas as estatais. Eu também compartilho e gostaria de vender todas as estatais. Mas temos orientação do presidente de que o Banco do Brasil, a Caixa e a Petrobras não serão vendidas.
Então, eu fui fazer um levantamento, Fiuza, e encontrei 698 empresas, e não 134. Tamanho é o caos dentro do governo e as informações. Mas não erramos, não foi por 3 ou 5, não. Erramos de 134 para 698. Então, o meu desafio é muito grande. Eu já vendi até agora 84 desses ativos. Nesse ritmo, vou gastar mais 9 anos para poder vender todas as empresas, mas acreditamos que logo no pós-pandemia poderemos dar uma acelerada e talvez deste para o próximo ano, se possível, se acontecer o caso da privatização da Eletrobras, nós poderemos reduzir cerca de 300 ativos de agora até 31 de dezembro do próximo ano. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Secretário, eu me lembro que acho que eu trabalhava na Veja, na época nós descobrimos, 12 anos depois de concluída a ponte Rio-Niterói, que continuava existindo a empresa que deveria cuidar da construção da ponte Rio-Niterói. Umas 12 pessoas ali ganhando dinheiro para burro. O senhor encontrou algum caso parecido aí nessas estatais aí que nem se sabia que ainda havia? Tem 3 casos interessantes. Um dia eu abri o jornal e vi Petrobras vendeu Passadina, aquela empresa cheia de problemas de corrupção. Então eu peguei minha relação de estatais e verifiquei, letra P, não tinha Passadina. Aí eu chamei o secretário da área e falei, por gentileza, eu não estou encontrando Passadina aqui na nossa relação de empresas estatais. Ele falou, não, essas são subsidiárias internacionais, nós não controlamos. Foi quando eu iniciei o levantamento para encontrar 698 empresas. Tive surpresa de encontrar uma participação da Caixa Econômica num banco na Venezuela e a participação do Banco do Brasil num banco no Egito. Mas o mais divertido, Augusto, foi que a gente estava todo animado que nós íamos fechar uma empresa que se chama Caseng, Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais, Caseng. Essa empresa foi dada em pagamento de dívida 20 anos atrás do Estado de Minas ao governo federal. E ela estava sendo fechada já havia 20 anos, que ia completar 20 anos em junho. Então, eu e minha equipe falou, olha, vamos tentar fechar essa empresa agora em junho, que vai ser espetacular. No ano de aniversário de 20 anos, vamos fechar a empresa. Augusto, não conseguimos fechar a empresa. Outras áreas do governo procrastinaram e acabou que não conseguimos fechar a empresa. E agora nós temos uma estatal para ser privatizada, que se chama Ceasa Minas, e encontramos essa empresa já no governo. Ela tem 20 anos que ela está também no PND para ser privatizada. Então, ela faz com que a média das minhas empresas vendidas suba muito, e nós temos, então, 2 casos de 2 empresas, Ceasa Minas e Caseng. Uma, 20 anos para poder fechar, não fechamos ainda. Outra, 20 anos para poder privatizar, não foi privatizada ainda. Então, isso é o que nós encontramos no governo. Próxima pergunta é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, Salim, eu sou mineiro também, eu sou de Medina, não sou de Oliveira, mas sou lá de Medina, sou mineiro, convivi muito tempo em Belo Horizonte. O interessante é que eu sempre falo aqui dessa estrutura de governo que cresce, e eu sempre cito a lei de Parkinson, né? Na verdade, é uma teoria econômica onde se diz, de administração e gestão, de que, por exemplo, o tempo para a realização do trabalho é o tempo disponível, que o trabalho se expande para ocupar aquele tempo disponível. Por outro lado, também ele faz, entre as definições da lei de Parkinson, né, sobre o Estado. E ali ele mira a gestão britânica e mostra vários exemplos ali de funcionários. Uma universidade que tinha 15 funcionários passou a 100 e foi subindo. E ele mostra claramente que as gestões públicas, não só brasileiras, né, diante da burocracia, crescem, crescem e crescem. Aqui no Brasil, Salim, você sabe muito bem disso, né? Os salários crescem de uma maneira vegetativa, sem reajuste claro. E as estatais também crescem. Eu costumo dizer aqui que uma estatal não é
nossa, não é do povo, não é do Brasil, é deles. É a estatal, é do funcionário da estatal. E ali eles se juntam, daí, Salim, essa dificuldade de se extinguir, de vender, de acabar com o estatal, porque é muita gente mamando ali naquelas tetas. Esta é a grande realidade. Agora, Salim, a minha pergunta, eu fiz essa explanação, porque eu sempre falo isso aqui e recebo críticas daqui e dali, alguns servidores, você tem inveja de que não é servidor público? Não, eu respeito o servidor público. Não é a minha missão ser servidor público, nunca fui, não quero ser. Não é por demérito, é porque existem personalidades, né, das pessoas e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois da pandemia, ou agora nós estamos atravessando a pandemia, eu sinto que há uma mudança daquele ímpeto inicial do governo. A demonstração de que o SUS é necessário, a demonstração de que o Estado sozinho não resolve todos os problemas. Será que a pandemia, Salim, vai reduzir aí esta iniciativa do governo em privatizar, ou seja, acabar com este sorvedouro de dinheiro público? Eu fiz um levantamento recentemente e verifiquei que no Reino Unido o funcionalismo custa 9,5% do PIB. Nos Estados Unidos, custa 10% do PIB. No Brasil, custa 13,5% do PIB. Significa que o Brasil tem uma ineficiência comparativa em relação a outros países. O que significa o Reino Unido em relação ao Brasil? Significa que nós gastamos, todos os anos, 328 bilhões a mais do que deveríamos gastar dentro do padrão Reino Unido, onde tem mais celas de prisão do que necessário, mais quartos de hospitais do que necessário, mais bancos de escola do que necessário, e por aí vai. O que significa 328 bilhões? 328 bilhões significa o seguinte, é 11 vezes o orçamento do Bolsa Família. Significa que nós poderíamos triplicar o número de pessoas no Bolsa Família e triplicar o valor para essas pessoas. Mas tem uma coisa curiosa, porque o Brasil tem um déficit habitacional de 5,5 milhões de residências para as pessoas mais necessitadas. Com apenas 2 anos, nós construiríamos cerca de 6 milhões de residências, ou seja, nós poderíamos doar uma residência para cada brasileiro necessitado, sem ter que pagar, se o custo do funcionalismo no Brasil fosse no mesmo padrão do Reino Unido. Mas o que me chama a atenção, Zé Maria, é o seguinte, a renda per capita média no Brasil, de 2017, que é o dado que nós temos mais recente do IBGE, foi de R$32 mil. O estado mais pobre brasileiro continua sendo o Maranhão, com uma renda per capita de 13 mil. O estado de São Paulo, a grande locomotiva, o estado mais industrializado, tem uma renda per capita ótima, de 47 mil. Mas o Distrito Federal tem uma renda per capita de 81 mil. Ou seja, quem nada produz possui a maior renda no Brasil, mostrando que, ao longo dos anos da social-democracia no governo, durante os últimos 30 ou 40 anos, uma certa casta, uma certa parte da sociedade foi privilegiada. Então, isso foi o que o nosso governo recebeu. Então, nós temos aí essa grande disparidade de renda, onde o Distrito Federal possui a maior renda per capita. Quem nada produz tem a maior renda. Então, é isso que nós encontramos e estamos tentando consertar. A pandemia vai nos ajudar em muito. Eu acho que veio, junto com a pandemia, uma consciência coletiva da sociedade em relação a ter que reduzir o tamanho do Estado. Então, hoje, por exemplo, programas de privatização são absolutamente aceitos pela sociedade. É normal que os funcionários das estatais, os grupos de interesse, sindicatos, são contra. Mas a sociedade como um todo não está nem se lixando. Ao contrário, a sociedade deseja que algumas estatais que nós temos sejam rapidamente privatizadas.
Seguimos ouvindo aqui o secretário especial de desestatização do governo Bolsonaro, Salim Matar. A próxima pergunta é de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, Salim, então temos de fato no pós-pandemia a necessidade evidente, todos já entenderam, de acelerar o programa de reformas, incluindo as desestatizações. E a questão dos Correios, eu não sei, você pode confirmar se é o primeiro dessa lista, como é que está esse plano, mas parece simbólica, porque os Correios, eles tragicamente passaram a representar, passaram a praticamente encarnar um símbolo de corrupção no Brasil, né? Houve a CPI dos Correios, que ganhou esse nome, e que era a CPI em torno do mensalão, mas que ganhou esse nome porque o primeiro caso, primeiro escândalo rumoroso, né, envolvendo a corrupção e o governo do PT, aconteceu nos Correios. Então é praticamente um marco de saída e um marco de chegada, né? Quer dizer, o último ato, digamos assim, do governo corrupto do Partido dos Trabalhadores, já sob com a reeleição da Dilma Rousseff, né, que foi reeleita para governar um ano e depois ser afastada com o impeachment, já em plena Lava Jato, foi, novamente, o uso dos Correios, essa instituição que já foi tão importante para a história do país, que já foi tão símbolo de eficiência, né, terminou ali no apagar das luzes do PT, com a Dilma Rousseff usando os carteiros, usando a estrutura do Correio para fazer panfletagem de campanha a seu favor. Então, é uma instituição que, tragicamente, está associada, né, a esse Estado corrompido e agora parece que há, da parte aí de funcionários da instituição, uma demanda judicial para que você não possa mencionar o projeto de privatização dos Correios. É isso mesmo que está acontecendo? É isso, Fiuza. O Correio, no passado, quando as pessoas escreviam cartas, mandavam postais, teve sua importância 50, 100 anos atrás. As pessoas não escrevem mais cartas. Por isso que eles fizeram uma malversação do Correio, na época do período da Dilma, entregando santinhos da Dilma durante as eleições. Então, eu recebi minha primeira interpelação no governo, acho que até demorou muito. A Associação dos Trabalhadores do Correio fez uma interpelação para que eu não pudesse mais falar sobre os Correios. Ora, é constitucional o meu direito de opinar e me expressar, que continuarei fazendo. Os Correios foram o berço do mensalão. O número de fraudes, o número de desvios e corrupção é tamanho no Correios que a única estatal que tem um convênio com a Polícia Federal são os Correios. Tem um convênio. De tanta coisa que acontece lá, já tem um convênio para poder facilitar as coisas lá para a Polícia Federal. Então, os Correios têm um rombo, hoje, no Postales, de 11,5 bilhões de reais. Tem um rombo no sistema de saúde de 3,8 bilhões. Então, ele está se transformando cada vez numa empresa inviável. E hoje existe uma coisa que o Correio está violando. O governo, enquanto possui o Correio como estatal, o governo está violando a Constituição. O artigo 173 diz claramente: o Estado não se envolverá na atividade empresarial somente nos casos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Onde que entregar pacote, que é a grande receita do Correios, é de relevante interesse coletivo, com o volume de reclamações que o Correios tem? Então, o Correios, é natural que as pessoas, num regime democrático, os seus funcionários, e não são todos os seus funcionários que são... Tem funcionário bom no Correio, tem funcionário que proscatina. Nós temos servidores no Correio que, naquele período, se sentiram incomodados no período da era PT. Então, hoje, eu diria para você que a sociedade brasileira é que está solicitando a privatização dos Correios. Não sou eu sou apenas um porta-voz da sociedade brasileira. Secretário, quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Diga, Augusto. Secretário, o governo já está fora da Vale, conseguiu encerrar a participação, parece que há poucos dias, ou ontem,
Ou pouco mais que isso, conseguiu? Augusto, por favor, isso aqui não é uma crítica a governos passados, por favor. Algumas privatizações foram feitas à custa de nossas fundações. Então, foi uma privatização meia mascarada. Então, o governo tinha ainda participação na Vale e está reduzindo a participação até vender 100% da participação. Este governo vai reduzir substancialmente o seu portfólio de empresas e seu hedge fund. Explico, nós temos um hedge fund no BNDES. Eu me lembro, Augusto, e eu quero contar isso para que todos os seus ouvintes, que eu estava em Belo Horizonte no mês de outubro de 2018, antes do segundo turno. E no mesmo jornal tinha uma manchete muito grande e uma um pouco menor embaixo. A manchete dizia o seguinte, que o BNDESPar tinha uma carteira, naquela época, avaliada em 60 bilhões de reais, com ótimas participações em empresas como Vale, Petrobras, Suzano, Klabin, ótimas empresas. Eu li aquilo, ok? Em seguida eu vou ler a matéria que estava abaixo. O maior hospital público de Belo Horizonte não podia fazer cirurgias, pois não tinha gás. Eu aprendi em economia que governar é alocar recursos. O que eu entendi naquele momento? Os governantes que antes agora, até aquele presente momento, 2018, preferiram manter uma carteira de fundos, de participações em empresas, do que cuidar da qualidade de vida do cidadão. Ali foi o momento em que foi fundamental para que eu aceitasse o convite de vir para o governo, porque eu via a má alocação de recursos. Nós, o BNDES, vendemos cerca de 8 bilhões de papéis da Vale e temos uma outra importância próxima dessa para poder vender. O governo não quer ser mais acionistas. Nós queremos alocar esses recursos para reduzir dívida ou para melhorar a qualidade de vida do cidadão, em creches, qualidade da merenda escolar, enfim, qualquer projeto social que dê uma melhoria de qualidade de vida do cidadão. Não é papel do Estado brasileiro, com tanta população carente, ter uma carteira de investimentos. Isso é possível, sim, para a Noruega. A Noruega tem um fundo de praticamente $1 trilhão, mas lá está tudo bem, o país está tudo ok. Não precisa de infraestrutura, não falta escola, não falta prisão, não falta hospital. O país está bem. Ele pode se dar ao luxo, então, de ter um hedge fund de $1 trilhão. Mas o Brasil está muito longe disso. Nós temos que cuidar das pessoas, como diz o ministro Guedes, daqueles invisíveis que descobrimos agora que existem. 60 milhões deles. E, para fechar, mais uma pergunta de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Eu só queria dizer se é verdade que o senhor pensa isso, o senhor falou, né? O Banco Mundial disse que a elite brasileira é de funcionários públicos, mas o senhor disse que os que nada produzem, e eu queria dar a oportunidade do senhor recolocar se é realmente o que o senhor pensa, né? De nada se o servidor público nada produz. Mas eu queria reforçar também, o senhor fez as mesmas críticas que a gente faz e as avaliações. Mas o que é que segura? Já estamos há 1 ano e 7 meses de governo. O que segura isso? Por que os Correios ainda não foram vendidos ou extintos, né? E deixar para a FedEx, sei lá o quê? E por que outras empresas não foram extintas também? Quem não conseguir vender, extingue. É verdade, ótimo. A decisão de vender uma empresa depende do ministro setorial, ou seja, depende daquele ministro daquela pasta. Então, nós gastamos muito tempo anteriormente para convencer o ministro da qual o Correio estava alocado para poder vender o Correios. Então, de uma forma tímida, o Correio foi colocado no PPI, no Programa de Parceria e Investimentos. Enquanto outras empresas nós colocamos direto no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização. Então, existe uma série de empresas, tem um pipeline de empresas que serão privatizadas. Então, o que se gasta um tanto de tempo é convencer as pessoas de que aquela empresa não deva ser estatal,
que o Estado está violando o artigo 173 e que não faz sentido o Estado ter uma empresa, por exemplo, no caso do Correios, uma empresa de distribuição de pacote. Então, no primeiro período de tempo, eu confesso que nós estávamos tão envolvidos com a reforma da Previdência, que foi a maior reforma de Previdência do mundo até então que já aconteceu. Você verifica que a França até hoje não conseguiu fazer a reforma da Previdência, e o mérito nosso nem é a reforma da Previdência. O mérito nosso é ter feito a reforma da Previdência sem ter uma bancada majoritária no Congresso. Então, nós fizemos aquilo numa demonstração do Congresso brasileiro de responsabilidade, perfeito? O Congresso brasileiro demonstrou que está cuidando dos interesses do cidadão. Então, o governo federal nem tinha uma bancada majoritária, mas o Congresso se demonstrou, naquele momento, solidário à causa Brasil. Então, ou seja, o Congresso soube se manifestar e aprovou a reforma da Previdência. Durante esse período, até que aprovasse a reforma da Previdência, nós ficamos um pouco, eu diria, preparando estratégias, trabalhos, mas assim que terminou a reforma da Previdência, nós fomos iniciar o processo de privatização. Hoje nós temos 14 empresas a serem privatizadas dentro do nosso pipeline. Com referência à sua primeira pergunta, nós encontramos em Brasília servidores espetaculares, de nível igual ou superior à iniciativa privada. Espetaculares. Pessoas que eu diria que são fundamentais para o funcionamento da máquina burocrática e governamental, que sempre vai existir. Sempre vai existir, o governo vai existir. O que acontece é que talvez não existe hoje uma avaliação de desempenho no serviço público. Existe uma coisa que se chama estabilidade de emprego. Não tendo avaliação de desempenho, não tendo estabilidade de emprego, de uma certa forma, eu posso afirmar que há uma redução bruta de produtividade e eficiência. Então, oportunamente, deverá ir ao Congresso uma reforma administrativa que visa exatamente corrigir isso, a gente dar um passo melhor, um passo maior, no sentido de ter uma melhor qualidade na administração através da meritocracia. Sim. Hoje, nós temos servidores do mais alto calibre que estão conosco, eu conheci pessoas espetaculares, mas, por outro lado, também existem servidores que, em todas as esferas, estaduais, municipais, federais, que, devido à estabilidade, não têm o respectivo desempenho. E nós nem estamos defendendo a quebra da estabilidade de quem já está no governo. A proposta de governo é os novos entrantes é que não terão estabilidade, os novos. Quem está, mantém. Nós não queremos mexer na regra do jogo. Então, esperamos que o Congresso vai ser altamente receptivo com essa reforma. É uma reforma profunda, é uma reforma difícil de fazer. Se você fazer ela bem superficial, ela passa fácil. Se você fazer essa reforma mais profunda, requer um pouco mais de diálogo com o parlamento. Nós estamos numa democracia, então nós temos que conversar com os servidores, com o Congresso, com o Judiciário, com o Executivo. Então, há que ser uma negociação democrática para encontrar um meio termo que atenda convenientemente todas as partes, mas principalmente e, acima de tudo, o cidadão pagador de impostos. Okay. É este que sempre tem que ser levado em consideração na hora da tomada de decisão. Muito bem, agradeço aqui então ao secretário especial de desestatização, Salim Matar, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, secretário, boa noite. Obrigado a todos, boa noite.